O Davi, ele tem apresentado há um tempo, né? Eu já falei aqui algumas vezes. O Davi vem apresentando há um tempo problema gastrointestinal. E por conta disso, o Davi ele tem um ganho de peso muito pequeno para a idade dele, né? E a altura estava indo tudo bem e tal, mas agora ele também deu uma pausa, né? No crescimento. Então ele tá mais tempo no mesmo tamaninho assim e super magrinho. E hoje ele tá um pouquinho mais magro do que os outros dias, mesmo tomando suplemento, ele come bem pouco e o que ele come não faz o efeito que deveria no intestino dele, né? Então hoje eu passei ele numa pediatra, foi pedido vários exames, tal, incluindo um abdômen total para verificar, né, todos os órgãos, rins, fígado, né, vesícula, todas essas coisinhas assim, vai estar olhando para ver como que tá o funcionamento desses órgãos, que são todos tão importantes, né, pra gente, e a gente ignora eles completamente, tipo assim, a gente só vive, né, tipo, se eu for da área da saúde, ou que passou por alguma situação, assim, de saúde grave, que precisou mexer com tal órgão, fazer uma cirurgia, um transplante, alguma coisa que deu ruim, assim, a gente praticamente não liga que tem esses órgãos tão importantes, né, baço, gente, quem fala em baço, se a pessoa só fala em rim, fígado e coração, né? Mas a gente tem vários outros órgãos importantes e a gente vai verificar todos do Davi para ver qual deles está funcionando inadequadamente para mantê-lo assim tão magrinho. É, E aí já peguei lá as receitas na clínica, já fui direto para um laboratório. Gente, nesse laboratório eu passo o Davi lá desde bem pequeno, né? Assim que eu peguei guarda do Davi, o Davi já passa lá. O Davi já tá com 6 anos. Então, eu cheguei lá no laboratório. E quando você está com a criança, é um tumulto. A nossa bolsa de mãe de criança autista tem de tudo dentro, gente. Falta dinheiro só, tá? Que o resto tem tudo. Então, na minha bolsa você vai encontrar pera, você vai encontrar maçã, você vai encontrar roupa, você vai encontrar lencinho, você vai encontrar brinquedo para mordedor, você vai encontrar um monte de coisa na minha bolsa. Fora as minhas tralhinhas, que cada dia eu reduzo mais, né? O que eu levo para mim, para caber as coisas do Davi na minha bolsa. Às vezes eu saio com mochila e tal para levar mais coisa, mas no dia a dia eu vou no médico, tal, levo uma troquinha de roupa, porque ele pode se babar, se melecar, como aconteceu, e eu precisei trocar ele. E, enfim, tem um monte de coisa. Então, na clínica, eu peguei a carteirinha, né? A carteira de identidade, que foi a que eu apresentei lá na clínica. Quando eu saí da clínica, quando eu saí do guichê, eu só peguei a carteirinha e enfiei dentro da bolsa, junto com tudo que tinha lá, porque o Davi Lucas estava correndo lá para fora. Então, eu peguei correndo, enfiei na bolsa e saí correndo para pegar o Davi. De lá, direcionei o Davi pro carro, tal, resolvi ir no laboratório, nesse tal laboratório. Cheguei no laboratório, tal, tranquilo, estacionei o carro, ó, subi bonitinho, tudo tranquilo até aí. Vou eu lá com o Davizinho, né? Com o crachazinho dele, todo fofo, sentei lá e fui dar os documentos pro cara, né? O rapaz do guichê. E aí eu olhei de cara, eu nunca tinha apresentado a Cipteia, que inclusive eu fiz um vídeo aqui falando como tirar no poupa-tempo e tal, do que é, para que serve, né? Só que eu nunca tinha apresentado, nunca tive a oportunidade de apresentar essa carteirinha em nenhum lugar, porque eu saí pouco quando havia esses tempos, né? Então, eu não fui a nenhum evento, a nenhum lugar assim que eu pudesse apresentar um documento com foto dele. Nem em médico não tinha ido, nada. Então, eu não apresentei essa carteirinha ainda. E hoje, eu procurei a carteirinha de identidade dele, que eu tinha jogado dentro da bolsa na outra clínica, e não achei. Gente, a carteirinha simplesmente sumiu dentro da bolsa, evaporou. E eu tirei um monte de coisa da bolsa, olhei, e voltei pro cara do. E eu ainda procurando, sem lembrar da Cipteia, falei, nossa, acho que eu deixei a carteirinha na clínica. Nisso, eu já tinha dito o nome da criança para ele já tinha procurado por nome e data, e eu procurando a carteira de identidade para mostrar um documento com foto. E então ele já acessou pelo nome do Davi todo o histórico do Davi. Aí eu peguei a Cipteia, eu falei, ó, a carteirinha dele. Entreguei normalmente, porque eu sei pra que ela serve. Então eu entreguei, né, a carteirinha. Aí ele pegou, olhou assim e tal, e eu fiquei na minha, fiquei quieta, né? Ele foi lá, tá. Aí eu peguei e falei assim pra ele, ó, aproveita, vê se você consegue, quando ele tava lá, ticando, né, os exames que eu já ia fazer naquele momento, falei, vê se você não consegue um encaixe pra eu fazer esse abdômen total ainda hoje, que eu tenho um pouquinho de urgência. Aí ele olhou pra carteirinha de novo, olhou pra mim de novo e continuou lá fuçando, não sei o que e tal. Aí ele falou assim pra mim, não tem vaga pra fazer hoje, tá bom?
vai ter que agendar. Falei, ah, então tudo bem, tranquilo, depois eu agendo. Tava em cima da hora mesmo, né? Mas vai que tem alguma desistência, de repente encaixa ele. Ah, não, mas não tem. Falei, tá bom. E aí ele vai lá ticando os exames, ticando, ticando, falou assim pra mim: os que não tiver cobertura, aí a senhora vai precisar pagar. Aí eu falei: os que não tiver cobertura, eu posso ver depois. Tipo, eu não ia fazer naquele momento se algum daqueles exames o plano não cobrisse, a não ser dependendo do valor, lógico, né? Só que esse laboratório ele tem um preço elevado de exames. Então, os médicos pedem para eu ir lá, eu vou porque eu tenho plano de saúde. Mas se eu fosse para pagar mesmo em cash, eu iria num outros que são tão bons quanto e que não são, os preços não são tão elevados. Então, eu falei para ele que faria isso. Aí ele falou para mim, é, eu fiz uma pergunta, tá? Aí eu falei, tá aí, eu tô te falando que depois eu vejo isso. Mas ele não perguntou, ele falou, os outros exames, os exames que não tiver cobertura, a senhora vai ter que acertar. Aí eu falei pra ele, tá bom, os que eu não for fazer agora, eu vejo depois. E eu falei assim pra ele também, eu assinei a guia, né, tudo que ele já tinha ticado lá pra eu subir. Eu assinei, tá, bonitinho, coloquei a data e entreguei pra ele. Quando eu tava saindo, eu falei assim pra ele, deixa eu subir logo, enquanto você só porque aí depois ele ia só colocar no sistema para liberar lá para cima, né? Já tinha entregue para ele, tudo certinho, pá, aí ele pegou e falou assim, eu falei, deixa eu subir logo, que aí as meninas vão adiantando de colocar o coletor de xixi nele, porque ele ainda não pede para ir ao banheiro, eu tenho que direcionar, e já tem um tempo que ele fez xixi, né? Então daqui a pouco ele vai fazer. E se ele fizer, a gente não vai conseguir colher de novo, porque aí ele vai demorar, né? Muito tempo, e ele não vai ficar esse tempo todo aqui esperando para fazer xixi. Então a gente precisa dar uma corrida. Gente, essa CIPTE já é exatamente para isso, para você ter um adiantamento, uma prioridade nos seus atendimentos em setores públicos e privados. É para isso que ela serve, né? Então, você apresentou a carteirinha lá, não tem que ninguém ficar falando nada. Aí você fala, ah, Alessandra, mas do que é que você está falando? Eu estou falando que eu senti o seguinte: antes de eu sair para subir, ele fez o seguinte: me empresta de novo a xerox do documento que a senhora me deu, para minha colega ver se ela acha o, uma vaga aqui para a senhora fazer o exame ainda hoje. Aí eu entreguei a carteirinha para ele e falei, mas isso não é uma xerox, é um documento original. O Poupa Tempo imprimiu no preto e branco e me entregou. Tá do jeito que eu tirei lá. Ele é um documento é, oficial. É de verdade. Essa é a original. Ele, não, ah, tá bom. Aí a colega dele devolveu para ele, deve ter feito algum sinal que eu não vi, porque eu estava do outro lado. Ele, não, tá bom, me entregou a carteirinha de volta e eu fui para o setor de coleta. Pessoal, vá curtindo minha live, tá bom? Compartilhando a minha live. Davi Luca, nem falei dele rapidinho. Ele tá dormindo, que ele não tá legal esses dias, tá? Ele passou o maior sufoco hoje para colher esse monte de exame, ficou bastante tempo fora hoje comigo, para lá e para cá. Não comeu quase nada hoje, tá super cansado e ele acabou dormindo mais cedo hoje, por isso ele não vai aparecer aqui, tá bom? Mas na próxima live ele aparece sim. Então, vocês vão deixando aí a curtidinha de vocês pra ele, porque o bichinho é guerreiro, viu, gente? Vou falar uma coisa pra vocês. Nunca vi um serzinho tão pequeno, tão frágilzinho e tão forte como o Davi Luca, né? As meninas que colheram os exames dele que o diga. Muito forte o moleque. Não tem, pode não ter tamanho, mas é uma força que só Deus na causa. Então, o que que acontece, gente? Ele pediu de volta o documento, que ele achou que fosse uma Xerox. Então, o que que ele pensou ali? Que seria alguém tentando passar alguma criança, né, para fazer aquele monte de exames lá, inclusive o abdômen total, que deve ser uma nota, no nome do Davi Luca, daquela criança que estava lá registrada com todo aquele repertório de exames, porque o Davi ele faz muito exame, né, desde pequenininho. Então ele achou isso. Sabe por que que ele achou isso, gente? Porque ele não conhece a carteirinha, né? Ficou muito evidente que ele não conhece. E quando eu fui falar para ele do que se tratava, ah, não, eu sei, é isso mesmo, eu sei, tá, tome. Aí eu subi, fui fazer o exame, cheguei lá. Ah, eu vim coletar os exames do Davi e tal. Que Davi? As meninas lá em cima não sabiam que Davi era, porque não tinha subido, né, via sistema a ficha que eu tinha feito do Davi lá embaixo com esse rapaz. Então,
Eu acabei ficando bem chateada, bem frustrada mesmo, porque eu vi a hora do Davi fazer o xixi ali e eu perdi a oportunidade de colher o xixi do menino, né? Pra poder fazer o exame, sendo que tava tudo bem. Era só ele ver do que se tratava, falar comigo direito, não sei, pesquisar, fazer qualquer coisa. Mas eu me senti super constrangida de ter ficado ali parada na frente, esperando ele examinar um documento com foto oficial que identifique a criança com autismo. Minha criança estava identificada, né, com o cordãozinho. E mesmo assim, eles ficaram me segurando lá. Cheguei lá em cima, fiquei esperando mais um pouco, que a documento já te dá ali para você ter aquela agilidade de você não ficar com a criança esperando, né? Então, eu fiquei um tempo lá com a criança esperando para fazer os exames. E ele já conhece lá o laboratório, então ele já estava ficando nervoso, já estava ficando agitado, e subia na cadeira, subia em outra. Enfim, demorou um pouquinho, aí ligaram lá embaixo, fizeram falar não sei o que, falaram não sei o que. Resolvi. Fiz os exames, fiquei lá um tempo, né? Tomei lá um café, conheci algumas meninas lá do setor, todas muito gentis, né? Obrigada, e vim embora. Mas o rapaz lá de baixo, eu acho que ele não conhece mesmo. E a gente precisa, a gente que tem a criança autista, a gente precisa dar um jeito dessa carteirinha ficar conhecida, né? Se você também não conhece ainda a carteirinha, ela é da Lei Romeu Mion, né? Do Marcos Mion, que é esse apresentador da Globo, que tem um filho autista, né? Que ele lutou pra caramba para conseguir esse direito. É um direito que as pessoas autistas têm de ter essa identificação, né, a mais, uma segurança a mais, para ser atendido com mais rapidez, para ter acesso aos benefícios que o governo oferece, para você ter acesso ao bilhete do trem, as coisas assim que o governo oferece, sabe? Você chega lá com a sua carteirinha, com a carteirinha da sua pessoa, né? Lá também vai ter todos os seus dados, dado responsável legal, alguma coisa assim. E essa carteirinha ela é válida, sim, aqui em São Paulo, nos municípios, no estado, tá? Ela é válida. E a lei, se vocês quiserem pesquisar, é a 13.977/2020, que foi o ano em que ela foi feita, tá? É do Romeu Mion. E depois vocês darem uma pesquisada aí sobre ele. O cara super fala sobre isso, o filho dele já é grande, então ele tem bastante experiência, né? O pessoal julga um pouquinho ele assim por ele ter uma condição financeira melhor, mas isso não elimina o autismo do filho dele, nem os cuidados que ele precisa ter, nem as demandas que o filho dele, né, oferece, e nem o desgaste emocional e físico da família, porque quem tem a criança autista sabe que é difícil. Para algumas famílias é difícil de uma forma, para outras famílias é difícil de outra forma, mas para todo mundo existe essa dificuldade assim de, como que fala? De vivência mesmo, né? Porque você precisa estar ali todo o tempo vendo o que que tá acontecendo, por que que aquilo tá assim, por que que aquilo tá assado e tal, para que sua criança não sofra mais do que ela já sofre com o negócio do autismo. Aí eu falo para você, eu fiquei com raiva do autismo porque o cara me deixou lá achando que eu era uma golpista. Não, não fiquei com raiva. Tô lá com a criança identificada de autista, ela tá usando o autismo para passar aqui no laboratório e fazer os exames aqui no nome de outra criança. Fiquei com raiva. Não, se não fosse autista, não passava por isso. Não, não foi porque a minha criança é autista, foi porque o cara é desinformado. Ele não teve acesso a essa informação dessa carteirinha que estava lá na mão dele e ele não sabia o que que era. E isso é muito sério porque a gente tem muito autista, né? Esse Romeu aqui, o Romeu Mion, que é filho do Marcos Mion, ele aparece direto na televisão, na Globo agora, que o Marcos Mion agora, ele é apresentador da Globo. E o cara fala muito sobre ele, ele vai muito lá. O pessoal conta muito sobre as coisas que acontecem, sobre os direitos das pessoas, com TEA, né? Tudo que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é crime, o que não é, o que é capacitismo, o que não é. E as pessoas temam a não saber de nada. É um tal de não saber de nada, nunca ouvi falar, não sei. Onde? Onde tá? Gente, o povo é o dia inteiro com o celular na mão. É o dia inteiro. Você passa assim, um monte de gente. Eu tô com uma dificuldade enorme de tirar o celular do Davi, porque não tem nenhum lugar que eu vá que não tenha gente com o celular na mão. Trabalhando, jogando, brincando, não interessa. A pessoa tá lá com o celular na mão. E na hora que você vê uma coisa dessa importante dessa daqui, a pessoa não sabe o que é esse documento, né? Ele deveria se informar um pouquinho mais para evitar esse tipo de constrangimento. E
numa situação assim de que ele tivesse mesmo, nossa, o documento é falso, a pessoa tá com graça, já chama a polícia, não deixa a pessoa ela também ficar perdendo tempo, né? Fala, olha, querida, aqui você não vai passar com falsidade, pronto, vamos chamar a polícia para ver o que que acontece. Mas não, deixa a pessoa lá e fica lá. Só sei que eles tiveram o tempinho deles lá, de pesquisarem lá embaixo, enquanto eu estava lá em cima, tirando lá, né, a coleta do sangue da minha criança, e deu tudo certo. Eu acabei fazendo os meus exames lá, até porque ele é o Davi Luca Oliveira mesmo que está lá no registro, é ele mesmo, né? As pessoas podem achar que não, mas é o próprio, é ele o maravilhoso, é ele o incrível mesmo que frequenta aquele laboratório desde pequenininho. E enquanto a gente puder frequentar lá, vai ser lá que a gente vai fazer os exames. Lá e tem um outro também que a gente gosta muito, que é bem similar a esse, e a gente fica migrando entre esses dois, porque são os laboratórios que os médicos do nosso plano de saúde solicitam, né? Sugerem que a gente faça. E a gente faz, porque o plano de saúde, ele cobre esses laboratórios. Então, não tinha por que eu fazer em outros laboratórios, sobrecarregar outros laboratórios, sendo que o plano cobre esse e eu tenho acesso. Aí lá eu não vou por quê, né? Mas enfim, era mais sobre a carteirinha mesmo, que o pessoal deve estar usando pouco. A informação tá ficando retida em algum lugar. Essas informações, elas não podem ficar retidas, né, gente? Com a gente que sabe. A gente tem que falar. E não tem que sentir vergonha nem constrangimento de nada. O cara tava lá todo fofo, lindo, maravilhoso, todo de uniformezinho, todo de terninho, e não sabe, né? Não sabe. Então é capaz de você encontrar uma pessoa aí sem terno, sem gravata, sem nada, limpando ali a sarjeta de algum lugar, porque trabalha com gari, com isso, com aquilo, e sabe, super informado, pessoas de pessoas, né? Então, assim, a gente precisa mesmo falar sobre as coisas do autista, gente. Identifica a criança assim, usa CIPTE assim, fala sobre o autismo assim, porque senão nunca vai acabar esse negócio de coisa de autismo. Mas para isso você tem que ter mesmo o conhecimento, você tem que ter mesmo a criança, você tem que vivenciar mesmo aquilo, porque senão também não vai dar certo, né? Já teve gente aí se fingindo de autista. Como é que alguém se finge de autista? Não tem como, gente. Não tem como, não tem condição, né? A não ser que seja assim, uma pessoa que esteja fingindo isso para outras, para crianças, bebês, né? Não sei o que que acontece, que tem gente que cai nessas coisas, né? Enfim. Mas não tem como fingir ser autista, não, tá, gente? Não tem como. Aí hoje também, nesse laboratório, a gente começou a conversar com uma menina sobre seletividade alimentar, porque o Davi estava lá e na cantina deles lá, né? E já tinha servido vários lanchinhos para ele que eu tinha pedido e ele não comia nada. Então eu entrei nisso de que ele realmente não come. Aí ela ofereceu suco de uva. Eu falei, olha, ele só toma um suco de uva dessa marca específica, né? Mesmo você vendo que é de uva, ele foi lá, deu várias bicadinhas, mas ele não bebeu como ele bebe mesmo, o da marca que ele gosta. E aí a gente começou a discutir sobre isso, e teve uma moça que falou assim, não, mas isso não é de autismo, é da criança. O meu filho, nossa, ele não come isso se não tiver assim, não só come isso se tiver assado, assim, assado. Falei pra ela, seu filho, aí, e ele é autista? Não, não é autista, não, é só fresco mesmo. Falei pra ela, pode não ser só frescura, né? Se a tua criança tá te falando isso, ela pode ter o sensorial com dificuldade, né? Ela pode estar ali com transtorno sensorial, né? Ela precisa de terapia também para poder dar um jeito nisso, porque tá difícil para ela lidar sozinha, só com as pessoas falando que é frescura, quando ela não consegue comer alguma coisa porque é muito gosmenta, ou porque ela não consegue comer alguma coisa porque tem a aparência feia, né? Tem gente que é assim. Aqui em casa eu tenho uma que se a comida tiver com aparência feia, ela não come mesmo, né? Lá eu não como esse negócio não. Aí o que é que eu faço? Para não deixar ela com fome, eu vou lá, eu mudo a posição, né? Por exemplo, frango assado, sabe quando você vira que a parte de baixo tem a gordura, o óleo assim? Come. Ai, mas o negócio tá feio, não sei o quê. É o sensorial dela que tá com dificuldade, ela também precisa de terapia. Já tô providenciando isso, tá? Mas as pessoas precisam parar de dizer que a criança é fresca, que a criança não come porque não quer, vai comer o que eu pôr no prato e pronto, porque hoje em dia as coisas estão muito diferentes de antigamente, né? Se a pessoa vai comer o quê? Ah, tem arroz, feijão e carne. Ai, não quero, filho, infelizmente. Você vai ter que comer arroz, feijão e carne. O que é que você quer que eu faça? Eu bato tudo no liquidificador para você beber? Você quer comer só a carne e um pouco de farinha? Você quer comer o quê? Mas, entre esses itens, arroz, feijão e carne, como que você quer comer isso? E só tinha aquilo, né? Mas agora não. Agora tem um monte de coisa que você não sabe o que a criança sente quando ela come aquelas coisas que tá lá.
que você oferece. Ah, mas vai, deixa lá uma hora, come, não vai morrer de fome. O Davi é capaz de morrer de fome, gente, tá? Porque ele realmente ele não come as coisas que ele não quer comer. Então ele se debate bastante, ele briga muito, ele chora, ele se desregula, ele fica estressadíssimo quando você tenta oferecer para ele várias vezes uma coisa que ele já te falou que não quer, já deixou claro que não quer. Então a gente fica procurando coisas que ele goste para oferecer para ele, e nisso a seletividade alimentar dele vai é, comandando, né? Assim, porque a gente não vai deixar a criança morrer de fome. A gente vai ofertar para ela aquilo que ela come, né? A gente tenta ofertar de várias maneiras, tenta ofertar de várias maneiras. Eu faço um molho de tomate, eu coloco beterraba, coloco cenoura. Eu fico pegando receita que eu possa enriquecer mais essa receita de nutrientes para fazer para ele e servir no que ele gosta. Porque se você for dar direto lá para ele, fazer sopa ele não toma porque tem caldo. Fazendo não sei o que ele não come porque é assim assado. Tem o cheiro, tem isso, tem aquilo. Tudo, Davi tem um jeito de dar um jeito de não comer as coisas. Então não é frescura, pelo menos o Davi não é frescura, ele realmente se sente muito incômodo com algum alimento que ele não quer, até pela cor. Cor amarela, o Davi não gosta dos alimentos da cor amarela. Eu ainda não descobri o motivo, mas eu estava lendo em algum canto aí que o menino não gostava das cores amarelas porque ele passou por uma situação que ele sentiu medo e nessa situação a cor que deu medo para ele era amarelo. Então, tudo para ele era amarelo e ele não queria nada amarelo porque sentia medo. Então, vai entender, né? A gente não tá na mente do outro, ok? Mas, galera, sinceramente, eu não sei como, assim, que a gente vai fazer para as pessoas que não têm a convivência compreender, né? Assim, o que a gente realmente passa. Porque é claro que toda criança tem suas demandas, toda criança dá trabalho, mas a criança que ela tem necessidades especiais já fala necessidades especiais. Você precisa de algo a mais do que as outras para que para que aquela atividade que a outra faz de boas, você conseguir fazer, né? E aí, mesmo com muita ajuda, tem criança, no caso do meu, que mesmo com muita ajuda e com muito tempo naquela mesma ajuda, ele ainda não atingiu o mínimo. Então não tem como comparar. Então, tipo assim, evitem ao máximo comparar as crianças umas com as outras. Ah, mas meu filho tem 2 anos e já voa. O seu tem 6 e não sabe nem assoar o nariz ainda. Eu, é exatamente. Desse jeito. Então, como é que você vai comparar a minha criança com a sua que tem todas essas habilidades para a idade dela, com a minha que não tem? Não dá para comparar, né? Claro, você pode falar da sua criança, olha, minha criança faz isso, faz isso, faz isso. Ótimo. Você tá feliz pelas conquistas do seu filho, é normal, é certo, tem que falar mesmo. Mas, tipo assim, não em comparação. Então, não usa, olha, meu filho fez tal coisa. Ah, mas o seu tem não sei quanto tempo e não faz nada. Como é que você consegue fazer isso? Né? Então, assim, fica bem complicado da gente entrar numa conversa com alguém que quer falar sobre a evolução do filho, tentando pôr o nosso para baixo, né? A gente já sabe todas as dificuldades dele. O autismo tá ali com a gente todo o tempo. Então, as coisas que o Davi, por exemplo, que ele não consegue fazer ainda, eu sei que ele não consegue fazer ainda, né? Então, assim, eu sei que vai ter coisas que o Davi vai demorar bastante ainda para atingir o mínimo. Mas não é porque ele não atinge o mínimo da idade dele que eu vou deixar os outros falar o que quer com ele. Porque não vou. Só porque não vou mesmo, tá? Não tem um motivo. Nossa, não tem. Ok, tudo bem. Aí tem gente que fala assim pra mim, ai, nossa, mas você fica muito nervosa, fica brava quando a pessoa não pode falar nada, que não sei o que lá. Não falar nada, gente. Tem um pouco de noção, né? Eu já sou uma pessoa meio sem noção, já falo um monte de coisa assim, pra você já entender mesmo o que não é pra ser dito. Tem gente que fala que eu sou sem noção, que eu falo as coisas assim, vou falando, vou falando. Eu falo, gente, mas tem que ser falado, né? Porque as outras pessoas que não sabem não são obrigadas a adivinhar, mas elas podem pesquisar, elas podem perguntar, elas podem dialogar ali com você sobre aquela questão. Não chegar aí falando, 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 falando. Mas o pessoal gosta muito de fazer isso, né? Gosta muito de ser a causa da tristeza de alguém, da discórdia de alguém.
do ferimento de alguém, né? Tipo assim, você chega lá toda contente, vai conversar com a pessoa toda feliz, a pessoa vai lá e te apunhala pra ver você triste, pra tirar o brilho da sua cara. Só que é o seguinte, quem é estrela de verdade não se apaga assim não, gente. Vocês não sabem que as estrelas, pelo menos é o que eu tô sabendo, elas são poeira de astros, elas nem têm vida e olha o tanto que elas brilham. Imagine nós aqui na Terra maravilhosos, né? A gente só precisa escolher o que fazer com a informação. Se você vai usar o que você sabe para magoar, para chatear, para ferir alguém que você já sabe que está numa situação complicada, que está numa situação desafiadora todo o tempo, né? Ou você vai ou ficar na sua, porque aí a pessoa pensa o que ela quiser, ou então você vai falar coisas que você falaria para outra pessoa que não tem essa dificuldade toda, sabe? Não ficar falando que o filho da fulana não vai conseguir tal coisa. Ai, que se fosse você fazer isso, fazer aquilo com a criança. Todo mundo tem uma receita pro Davi deixar de ser autista. É muito engraçado, né? A pessoa fala, ai, porque tem que fazer tal coisa, fazer tal coisa. Mas, gente, enquanto a ciência estiver falando que não tem cura, a gente vai só cuidando, a gente vai só orientando, a gente vai só levando para terapia, a gente vai só ensinando as coisas para eles, a gente vai tendo bastante paciência, porque eles precisam disso, né? A gente vai selecionando mesmo os amigos e amigas para que a gente não se afunde no poço confiando nos outros, que tem gente que quanto mais você confia, mais você se afunda, porque aquela pessoa vai te falando coisas ali, dizendo ela que está te ajudando e você discordando e ela continuando ali falando sobre aquilo e para ver você sofrer. Mas sabe com o que é que eu sofro de verdade? De verdade mesmo. Eu sofro vendo a minha criança tão pequenininha, frágilzinha, sem nem ter líquido nas veias para tirar sangue, deitada numa maca para tirar um monte de sangue para ver por que que ela não ganha peso, né? Eu sofro com esse tipo de coisa. Eu sofro quando ele tá sentindo dor e ele não sabe me dizer. Eu sofro quando ele aqui, ó, essa noite, contar pra vocês aqui. Essa noite o Davi ele veio dormir, lindo, maravilhoso, como sempre, fofíssimo. Coloquei ele pra dormir e fui na cozinha, mexi lá numas coisas e tal. E resolvi voltar, sabe assim, quando dá um start, você fala, deixa eu ver se o Davi tá bem. Quando cheguei aqui, gente, o Davi tava todo com o rosto todo ensanguentado, a mãozinha toda ensanguentada, lençol, é, travesseiro, tudo com sangue. Eu entrei em pânico. Porque que aconteceu, Alessandra? Ele teve um sangramento nasal maior do que o que eu tô acostumada a ver, né? Então, ele coçou o nariz, isso rompeu os vasinhos sanguíneos, né, que a gente tem, e saiu bastante sangue e eu não vi. Gente, em tempo do menino morrer sufocado no sangue e eu sem ver. Então, assim, tem que ficar mais perto mesmo, sabe? Só que, tipo, eu coloquei a criança para dormir aqui. A minha cozinha é lá na frente. O apartamento tem o tamanho relativamente grande para distância, para a pessoa vir o que está acontecendo aqui no quarto, sabe? Mas aí me deu um negócio assim, eu falei, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E ele tava assim, todo ensanguentado. Eu fui lá, limpei ele e tal, para ver o que tava mais. Ele já tava dormindo e eu medico ele para ele dormir, né? Ele toma risperidona, porque senão ele não consegue dormir. E aí eu fui limpando ele com paninho úmido para ver se tinha acontecido alguma coisa. Sei lá, de repente ele foi levantar e bateu aqui em algum canto e depois deitou lá de novo ou caiu lá na cama de novo. Eu fiquei desesperada, mas aí depois eu vi que eu tirei todo o excesso e tava só dentro da narina mesmo. E hoje a pediatra falou que não ia nem mexer, porque se ela fosse mexer podia, né, causar de novo alguns vasinhos assim. E que era para eu levar ele no otorrino e eu vou ver se eu consigo levar ele no otorrino amanhã. Que aí já vai ter cicatrizado mais os vasinhos, hoje à tarde já não sangrou mais, né? Então, assim, não vou deixar ninguém ficar falando com a minha criança. Ela já tem muita coisa para ela lutar sozinha, sabe? Coisa assim que eu não consigo lutar por ela, que eu não consigo ajudar. Ela já tem muita luta sozinha, gente. O menino passa bastante situação. Então, assim, o pessoal quer fazer algumas coisas assim e tal, e vem me peita ali e tal. Tudo que é em relação ao Davi me irrita de verdade. Eu fico bem chateada, seja lá quem for. Na hora, se a pessoa me conhece mesmo, já sabe que eu vou ficar chateada. Mas não é porque é meu neto, porque não sei o quê. Não, é porque é quem ele é. É pela situação que ele vive, é pelas guerras que ele enfrenta sozinho.
sabe? Isso me deixa muito chateada. E as pessoas não entendem. Ah, mas você é tão valente, você não sou nada, gente. Eu sou uma pessoa. Eu sou a mãe do Davi, sou a avó do Davi. Ele é pequeno, sabe? Frágilzinho, bichinho. Ai, que coisa. Ai, fiquei muito chateada com esse cara hoje. Assim, não era nem pra ter ficado tão chateada assim, porque é uma ignorância, né? Então, eu acho que agora ele já sabe, da próxima vez que chegar alguém lá com a carteirinha, porque com certeza vai chegar, né? Que as pessoas vão usar assim. E não tem que ter vergonha nem medo. Ai, não, mas tem uma carteirinha, coloca lá, o povo vai ver que a criança tá, o povo tá vendo já, gente, que a criança é autista. Não se faz de bobo também, vocês que são pais de autistas, tá? A pessoa sabe. Sua criança tá lá, todas as crianças da idade tá lá, sentada, conversando com o pai, conversando com a mãe, mostrando alguma coisa, conversando normalmente. O nosso tá como? Pulando pra lá e pra cá, sobe na cadeira, desce, sobe em outra, desce, pega papel que tá na mesa e joga. Que criança é essa? Sem educação nenhuma? Não. É só uma criança que está no momento de de irritabilidade, que não quer ficar ali. E ela não sabe nem ir embora sozinha, nem te pedir pra ir embora, nem se controlar sozinha, sabe? Então, assim, ela tá fazendo só o que ela sabe, que é andar, pular, saltar pra lá e pra cá. E pronto, e chega perto de você, se enrola no seu cabelo e quer ir embora, puxa, puxa, puxa. O meu mesmo não fala nada, que o Davi ainda é não verbal. Então, tudo o pessoal tem que me perguntar: o que é que ele quer? Por que ele tá fazendo isso? Por que que ele tá assim? Por que que ele tá assado? Por que que não sei o quê? Eu falo, gente, o menino é uma criança. Ah, mas nossa, mas é assim que ele age? Nossa, mas você não faz nada? Nossa. Então, assim, tudo você tem que falar. Não, é porque ele ainda não obedece a comandos. Como assim não obedece a comando um menino desse tamanho? Tem gente que dá vontade de você pegar e dar na cara. Porque tá muito explícito lá. Chega uma hora que a criança, pelo menos a nível 3 de suporte, não tem como você esconder que ela tem uma questão. E essa questão não é para ser escondida, é para ser compreendida, né? A minha criança pensa, nossa, você expõe demais. O Davi não exponho, não, gente. Se ele não tivesse autismo, eu ia fazer live de outra coisa com ele, ia mostrar as habilidades dele, os desenhos dele que ele faz. Eu ia fazer aqui um canal para falar sobre ele, para ele falar também, né? Como tem várias outras pessoas que fazem isso. Infelizmente, esse canal aqui, o Davi ainda não fala, mas um dia vocês ainda vão ter o prazer de ouvir ele aqui falando. Que foi bom ter vocês aqui, que foi bom que vocês não desistiram dele, que foi bom que vocês conseguiram aprender um pouco com a gente e ajudar outras crianças por aí, né? Que foi bom que vocês entenderam que a criança de vocês não são autistas e elas são incríveis também, que vocês não precisam ficar gritando com elas que elas não são surdas, que vocês não precisam ficar batendo nelas porque elas não são saco de pancada, né? Que vocês precisam cuidar mesmo delas, cuidar de verdade, levar ao dentista. Tem as crianças que a gente vai na escola, as crianças dá dó. Das crianças, todos os dentinhos tudo estragado, gente. Leva a criança no dentista. Tem dentista de graça nos postos. Ah, mas é dente de leite. Daí? Nossa, isso é ruim pra criança, pra imagem da criança, a boca da criança, o cheiro da criança, sabe? Aí vai, ai, nossa, mas não, depois cai tudo. Nossa, vai cair lá pros 7, 8, 9 anos de idade. Vai ficar com a boca do menino com os dentes tudo estragados. Por quê? Leva a criança. Não consegue levar, pede pra alguém levar. Implora pra alguém levar, faz alguma coisa pela criança, né? Porque a criança ela não vai fazer sozinha. Todas as crianças têm níveis de suporte, né? Sendo autista ou não, é porque os autistas têm um nível de suporte diferenciado. Mas as crianças pequenas, elas têm nível de suporte. As pequenininhas são suporte 3. Elas não fazem nada sem a sua ajuda, sem a sua supervisão. E daí vão crescendo, vão diminuindo de suporte. No caso do autismo, é que o suporte demora muito mais para ser eliminado do que as outras crianças que não têm o autismo. No caso do Davi, ele está no suporte 3 ainda. Significa o quê? Que ele ainda precisa da gente todo o tempo com ele. Seja para falar por ele, seja para defendê-lo, seja para cuidar dele, seja para dar banho nele, para pôr a comida para ele, para dar água para ele. Tudo o que precisa ser feito com a criança é a gente que faz com ele e por ele, tá? Ele não executa sozinho as tarefas. Por isso, ele é o nível 3 de suporte. Tem gente que confunde, tá? Vou falar aqui rapidinho, que o meu horário já passou. Tem gente que confunde o nível 3 de suporte, e isso não é raro, tá? Direto, com estereotipias. Tipo, quanto mais estereotipia a criança tiver, maior é o nível de suporte dela. Porque ficam falando, não, porque com certeza é o nível 3, porque ele pula, fica balançando a mão e fica fazendo não sei o que, faz não sei o que. Faz. Gente, isso é só estereotipia. A criança, ela tá animada, ou ela tá irritada, ou ela tá sentindo dor e quer te falar alguma coisa, ela quer se comunicar com você de alguma forma, né? E se for um nível 3 de suporte, ela provavelmente não vai falar.
ela não vai saber fazer as coisas de casa, ela não vai saber onde ficam os cômodos da casa, ela não vai saber quando você pedir para ela ir chamar alguém, ela ir lá e chamar alguém de verdade, ó, tá chamando aqui, ó, fulano. Não vai saber dar um recado, não vai saber atender um telefone, não vai saber atender uma porta para abrir, falar para a pessoa, entra, quer falar com quem? Com a minha mãe? Ah, tá. Não vai saber essas coisas assim do dia a dia que criança pequenininha já sabe. Não é porque fica pulando e balançando a mãozinha que ele é o nível 3. O nível 3 é o suporte, é a ajuda que a criança precisa. E quanto menos ajuda ela vai precisando para a vida dela, menos suporte ela vai precisando. Então ela vai ficando o quê? Independente. Ela vai criando aquela independência e ela vai saindo do nível 3. Tem coisa que o Davi já não tá tão no nível 3 assim, mas ele ainda tá no nível 2 para mais. Que tipo, ele já entra no carro sozinho, mas ele não põe o cinto, né? Então ele não fica seguro, mas ele entra e senta na cadeirinha dele, que isso já é grande, que ele não fazia isso até um dia desse. Ele já senta na cadeira e come a comidinha dele, que antes ele não fazia isso também, ele tinha que ficar preso naquelas cadeirinhas de neném, porque ele não conseguia ficar sentado para comer, agora ele já consegue. Ele já tá aprendendo um monte de coisa, ele já vai até o filtro, já sabe que tem que apertar o botão para tirar a água, mesmo ele não tendo a forcinha ainda no dedo, eu vou lá e ele já tá lá com o dedinho tentando tirar a água, então isso é uma comunicação, ele tá me dizendo que ele quer beber água. Quando ele tá com sono, ele, em vez de ir no aplicativo e falar eu quero dormir, ele vem aqui, pega um cobertor, vai até a cozinha e me chama. Me dá o cobertor. Aí eu, você tá com sono? Aí ele sorri pra mim, eu trago ele, aí ele dorme. Então, assim, ele tá se comunicando com dificuldade? Tá, mas está. E isso é que importa. Então, daqui a pouco, ele já vai migrar em vários setores, acredito eu, para o nível 2, o que vai deixar todo mundo muito contente. Mas todos os setores que ele permanecer em nível 3, ele vai ter que ter suporte todo o tempo naqueles setores, entendeu, galera? Então, o nível de suporte é assim, o 1, 2 e o 3. O 3 é o maior, é o que você mais precisa dar suporte para a criança. Não pode deixar a criança só de hora nenhuma, porque ela vai acontecer alguma coisa com ela que ela não vai saber se sair daquilo dentro de casa, vai se ferir com alguma coisa, vai acontecer alguma coisa com a criança e vai dar ruim para a criança que vai sofrer aquilo e para você que deixou a criança só. E isso é abandono de incapaz, mesmo sendo só porque você foi ali embaixo pegar uma encomenda na portaria. Não pode, você precisa levar a sua criança ou então você deixa lá na portaria. Aí o pessoal fala que não pode receber, aí você briga com o pessoal da portaria, mas você não pode deixar a criança sozinha, né? Então, a maioria das minhas compras eu compro pessoalmente, porque eu mesma já trago, eu mesma já subo com a minha coisa e não fico dependendo de portaria me chamar para eu ir lá buscar, porque às vezes eu tô com o Davi dando banho, aconteceu alguma coisa com ele, eu preciso tirar a roupa e dar banho dele rápido, aí a portaria interfona, tem que descer para assinar, não sei o que, senão não entrega. É um caos. Então, eu prefiro eu mesma comprar minhas coisas lá com a minha criança, resolvo tudo lá com ele mesmo e venho embora com ele. Então, eu não deixo o Davi. Ou eu deixo com alguém de confiança, ou eu simplesmente não deixo. Aí você viu o negócio aqui da noite, né? O menino dormindo dentro de casa, quase se sufoca com o próprio sangue sem eu ver. Imagina se eu tô fora. Imagina se é uma coisa mais grave, né? Pode acontecer várias coisas. Aí você fala, mas pode acontecer várias coisas. Sim, gente, mas ele é criança, não pode deixar só mesmo. E você também, tente não deixar seu filho só, né? Tente não, não deixe. Não deixe, porque ele é pequeno, não vai saber se virar. Tá aqui, ó, tem um adolescente aqui. Eu não deixo o Davi sozinho com ela porque eu tenho medo do Davi acontecer alguma coisa e eu não sei se ela vai saber se virar. Tem que chamar uma ambulância, tem que sair correndo para chamar alguém, o menino aqui passando mal e ela tem que chamar alguém. É muito difícil, né? Isso é uma coisa difícil, que poucos adultos conseguem fazer assim, com aquela destreza toda de ajudar na hora do sufocamento, na hora de um engasgo, na hora de alguma coisa, de uma queda, né? Então, assim, é legal ter o adulto sempre ali por perto para ajudar a criança com ou sem autismo, tá? Isso vale para todas as crianças, gente, pelo amor de Deus. Não deixe suas crianças sozinhas, tá? Então, por hoje é só. Desabafo concluído com sucesso. Desabafo concluído com sucesso. Obrigada a todos que apareceram por aqui. Obrigada a todos que curtiram a minha live. Quem não curtiu ainda dá tempo. O pessoal aqui do TikTok que chega com força. Gente, o Instagram tem bastante gente, mas o TikTok é assim impressionante. O pessoal entra mesmo, fica bastante tempo assistindo aqui as coisas e a gente vai ficando feliz por aqui. Então é isso. Um beijo para todos. Tenham todos uma boa noite e a gente se fala depois. Tchau, tchau.